O coordenador do PROCON de Santos se reuniu hoje à tarde com o procurador da República, Roberto Fará Torres, do Ministério Público Federal, em Santos. Foram discutidos os prejuízos dos clientes da Caixa Econômica Federal assaltada no final do ano passado. Sobre o assunto, eu converso justamente com o coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma. Rafael, boa noite, viu? Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente. Vamos fazer um apanhado para as pessoas entenderem, né? Um resuminho aí para as pessoas também se colocarem. A Caixa Econômica foi assaltada, o setor de penhores, as joias que estavam lá penhoradas, né, dos clientes, foi roubada. E aí os clientes agora estão se sentindo prejudicados de alguma maneira porque a Caixa Econômica está tentando pagar um valor que eles acham que não é justo. É mais ou menos isso, não é, Rafa? Basicamente é isso, porque no contrato se estabelece um critério de indenização uniforme e linear para todos os consumidores. Independente do valor das joias que estavam lá, é isso? Exatamente, independentemente do valor das joias. A quantidade de joias, o valor, o contrato diz que indeniza um valor... Indeniza em 1,5 vezes o valor da avaliação. Trabalha 50% do valor da avaliação. O que, a princípio, Irineu, seria até um percentual interessante, desde que essa avaliação fosse minimamente condizente com um valor próximo daquele de mercado da joia. Que não é o que acontece, não é, Rafael? Não é. Nos casos que nós temos recepcionado e visto dos consumidores lesados, isso está bem aquém, está bem distante daquilo que se trabalha como valor de mercado, não é? E justamente porque a Caixa aplica algumas fórmulas, alguns critérios que geram uma depreciação dessa avaliação, seja pelo valor do grama do ouro, seja pela pesagem da joia, seja por outros critérios que acabam fazendo com que aquela joia seja subavaliada. E aí, claro, a partir do momento que eu trabalho um valor abaixo, fica fácil aplicar 50% de indenização, porque isso, mesmo assim, não deixa a joia próxima do valor de mercado dela. Eles também já trabalham com esse esquema, nesse valor, para fazer um empréstimo menor também, né, nesse caso. Exato, mas o que também nos causa certa preocupação ali é que essa situação, embora prevista em contrato, pensamos nós, não pode se comparar a outras hipóteses como a de inadimplência do consumidor, como a da não retirada das joias e por isso ela acaba sendo encaminhada a leilão. Nesse caso, o consumidor é duplamente vítima, não é? Quer dizer, ele é vítima do assalto e agora é vítima da cláusula abusiva prevista em contrato por parte da Caixa. Então é justamente nesse ponto que a gente chama a atenção do banco para que pense algo diferente, para que estabeleça um outro critério na medida em que não estamos falando de inadimplência de consumidor, nós estamos falando de consumidores que não retiraram as joias. Eles foram atingidos por esse assalto que vitimou a Caixa, mas que também os vitimou. Bom, você mesmo já disse que a cláusula é abusiva, ou seja, quer dizer, cabe o direito de recorrer de alguma maneira desses clientes, mesmo existindo esse contrato, no caso. Sim, né? Bom, veja, a cláusula é abusiva primeiro porque o contrato é de adesão. Nenhum consumidor conseguiu negociar minimamente, ainda que seja, qualquer ponto desse contrato com a Caixa. Esse contrato é padrão e igual para as dezenas ou centenas de consumidores, milhares de consumidores que firmaram contrato com a Caixa. Segundo, porque na cláusula específica 12.1 do contrato, que norteia todo o registro da reclamação do PROCON, a Caixa estabelece e prefixa essa indenização que vai na nossa concepção de encontro ao que estabelece o artigo 51 do Código, inciso 1 do Código, não permite que, em se tratando de consumidor pessoa física, a indenização seja pré-fixada, pois é justamente isso que a Caixa faz no contrato, além destas outras variáveis que, no nosso modo de ver, também acabam acarretando um prejuízo maior ao consumidor. Então, se nós somarmos tudo, o consumidor está perdendo e muito em relação a esse critério adotado pela Caixa, fora as outras questões que ainda não nos foram respondidas, nem a nós, nem ao Ministério Público Federal, por parte da Caixa. Daí porque a reunião de hoje também fez com que essas informações sejam compartilhadas conosco. Vocês fizeram um mutirão hoje, na verdade, né? Nós fizemos um mutirão ontem. Repetiremos amanhã. E hoje houve essa reunião com o Ministério Público Federal para que o procedimento seja iniciado e para que essas informações relevantes que sejam compartilhadas. Por exemplo, o número de pessoas lesadas, prejuízo, se há ou não já tem esse número, a pólice Rafael, de seguro. Quantos clientes podem ter sido prejudicados?
Eu acredito que a Caixa tenha, nós não temos, né? Porque ela alega sigilo, então nas reuniões que fizemos informalmente cobramos, agora hoje assinei o ofício exigindo, com base também no artigo 55, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e requisitando essas informações que são relevantes para direcionar a nossa atuação administrativa. Cabe uma ação conjunta nesse caso? É o que nós estamos tentando, um passo de cada vez. Hoje, com a conversa muito exitosa e proveitosa com a Procuradoria da República, cobraremos, né, e solicitaremos essas informações. Num segundo momento, acredito que voltaremos a nos reunir para estabelecer o critério justo, a partir dessas respostas objetivas, um critério justo de indenização, para então, num terceiro momento, obviamente, chamar a Caixa, a Procuradoria da República, acredito que assim fará em conjunto conosco, chamando a Caixa para tentar, obviamente, essa negociação e, portanto, essa indenização mais condizente com o prejuízo efetivo. Do contrário, as sanções administrativas que estão ao nosso alcance serão aplicadas e, provavelmente, uma ação judicial, uma ação civil pública, uma ação coletiva será ajuizada. Não é isso que queremos, não é isso que o consumidor espera, porque tudo isso demandará muito tempo e demorará muito para uma resposta definitiva. Não existe jurisprudência nesse caso? Quer dizer, já ocorreu de outro assalto nos mesmos moldes, por exemplo? Existe sim, Irineu, e é esse um dos argumentos que nós levamos para a Caixa, até para desestimular a questão do dano moral, que não é tão simples assim e comum a todos os consumidores. A gente não pode, em momento algum, dizer que nessa universalidade de consumidores, nessa quantidade grande de consumidores, nenhum deles sofreu dano moral, como a gente também não pode afirmar que todos sofreram dano moral. Agora, da mesma maneira, o critério de jurisprudência que norteia a nossa ação e que deveria nortear a ação da Caixa Econômica Federal reconhece a abusividade dessa cláusula e, em alguns casos, determina a indenização em valor equivalente a 10 vezes o da avaliação. Ora, entre 50% do valor da avaliação e 10 vezes tem um horizonte muito grande para a gente trabalhar. É isso que a Caixa Econômica precisa fazer, se sensibilizar com essa situação, para também encontrar um outro caminho que seja mais produtivo. Você falou de exemplos, teve um assalto em 98 que até hoje repercute na justiça. Essas ações judiciais ainda estão em curso. Ninguém quer adotar um mecanismo, um procedimento, uma medida que vá surtir efeito daqui a 20 anos. Então, isso não é minimamente razoável, não é isso que a gente pode oferecer ao nosso consumidor. A ação pode ser conjunta, mas aí no cálculo seria individualizado o cálculo para cada um, não é? Claro, no cálculo seria individualizado e cada qual depois, numa ação coletiva, se habilitaria nessa fase posterior, na fase de cumprimento de sentença. Mas nessa medida antecedente, vamos assim dizer, poderíamos perfeitamente adotar 1, 2, até 3 critérios que se encaixassem na maioria dos perfis ali dos consumidores para acenar com uma solução que seja justa e melhor do que essa indenização de 1,5 vezes o da avaliação. Você disse que não tem o número de clientes que foram afetados, que a Caixa deve ter esse número, mas do número de atendimentos, você tem? Claro, tenho. Mutirão? Tenho. Veja, só para o telespectador ficar a par, de quando houve o assalto, do dia 17 de dezembro, né? Então, logo depois que começaram a nos procurar até 22 de janeiro, quando a Caixa unilateralmente encerrou essas tratativas amigáveis e extrajudiciais conosco, nós tínhamos a consulta de 200 consumidores. Então, orientamos esses 200 consumidores e não registramos reclamação. Ontem, no mutirão, no dia 29, e apenas ontem, registramos 420 reclamações. Amanhã teremos novamente esse mutirão e no dia 26 de fevereiro teremos o terceiro dia, a terceira data de mutirão. A seguir essa linha, nós vamos passar de 1.000 reclamações, o que de início e desde já colocará de forma disparada a Caixa Econômica Federal como líder no ranking de reclamações do Procon de Santos, posto que ninguém quer ocupar, mas que ela com larga escala, com larga distância dos demais, ocupará isoladamente. Bom, você vai ter esses mutirões. Como os clientes devem se comportar agora para tentar procurar se orientar e buscar ajuda? Os consumidores que manifestarem essa insatisfação com o critério unilateral fixado e adotado pela Caixa deve nos procurar lá na Secretaria de Educação, na Praça dos Andradas, número 25/34, aí do lado da rodoviária, das 9 às 17 horas, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e também, se tiver, uma cópia do contrato de penhor ou ao menos o número desses contratos
muito comum um consumidor ter vários contratos. Leve esses números para a gente registrar a reclamação, qualquer que seja o consumidor. Não precisa ser apenas residente em Santos. Muitos consumidores de outros municípios foram atingidos e, excepcionalmente, o Procon Santos registrará essas reclamações e outros consumidores. Agradecer aqui o Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, eu que agradeço o espaço.